está revestida do poder do alto. Aleluia. Meus amados e meus queridos irmãos, eu gostaria de nesta noite, por alguns instantes, levá-los a pensar sobre este assunto: visões de Deus para um tempo em crise. Porque pensando nesta reunião, um obreiro, nos seus anos já vividos junto à igreja do Senhor aqui na terra, entendi que nesta hora, não apenas este homem de Deus, mas todos nós precisamos dessa visão, uma visão de Deus para este momento de crise, para este momento tão comprometido que nós estamos vivendo, amados irmãos. E exatamente nesta hora difícil, de graves crises pelas quais nós estamos passando, estamos enfrentando no nosso dia a dia, que nós devemos mais do que nunca buscar a face de Deus, aleluia, buscar o Senhor, desejá-lo e de maneira gloriosa em nós, aleluia. E por certo, meus amados irmãos, Ele nos abrirá os olhos para visões extraordinárias, visões que Deus mostrou a este homem, das quais eu gostaria de levá-los a pensar nesta noite. Deus dá a este homem aqui pelo menos 4 visões, 4 visões que hoje nós precisamos também, como povo de Deus aqui na face da terra. A primeira visão que este homem teve, nos diz o texto que foi a visão da glória e a visão da santidade de Deus. Nos diz o texto: no ano em que morreu o rei Uzias. Foi um marco, era a lembrança que aquele homem trazia. Exatamente no ano da morte do rei Uzias, ele pode dizer: eu vi, não me contaram, não uma notícia que chegou, mas eu vi, eu contemplei o Senhor, e Ele estava sentado, aleluia, Ele estava no trono, aleluia, Ele estava num alto e num sublime trono, aleluia, e os serafins voavam, aleluia, louvado seja o Senhor. Eu contemplei ao longe, eu pude ver o céu aberto, e eu fico imaginando, meus amados irmãos, a alegria deste homem, diante de uma visão tão extraordinária, poder contemplar os céus abertos, poder contemplar o trono do Todo-Poderoso, e o Senhor estava sentado, nos diz o texto, no trono, aleluia. Meus amados e meus queridos irmãos, nós precisamos desta visão, nós precisamos urgentemente saber contemplar a glória e a santidade de Deus. Eu tenho pensado, meus amados e meus queridos irmãos, que nós, como obreiros, como pregadores, como serviçais da vinha do Senhor, e estou certo que o pastor Derli tem contemplado esta visão, nós precisamos contemplar o céu do nosso Deus aberto, aleluia, esta visão prospectiva, este homem que pode ver ao longe, este homem que tem uma visão ampla, este homem que contempla uma dimensão extraordinária do trono de Deus, aleluia, que não está limitado, mas tem uma visão ao longe. É isso que nós chamamos de uma visão prospectiva. Contempla ao longe, faz ver ao longe, chega a contemplar a glória, pode sentir a santidade do Senhor Deus, aleluia, o brilho, a luz, portanto, a glória
do Senhor Deus, que é capaz de refletir, aleluia, contemplar este que é o soberano, este que é o Rei dos Reis, aleluia. Quer queiram ou não os homens, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o grande eu sou, aleluia. Louvado seja o Senhor. Meus amados e meus queridos, eu entendo que aqui duas questões são importantíssimas neste contemplar ao longe, poder sentir toda esta necessidade também. A primeira é a realidade dos nossos dias. Qual a realidade que nós estamos vivendo hoje? Qual tem sido o dia a dia da igreja, por exemplo, da igreja, do povo de Deus nesta terra? Se não, meus amados irmãos, uma apatia, há uma indiferença, há uma frieza espiritual. Que coisa triste! Quantos e quantos lugares tenho escutado isto de colegas? Não sei o que está acontecendo, parece que a palavra bate lá no fundo e volta, não está ecoando. Este é um momento de idolatria, meus amados irmãos. Este é um momento quando a feitiçaria tem encontrado campo e como está crescendo. Hoje nós estamos vivendo um momento do surgimento de tantas e tantas seitas, tantas e tantas coisas, até mesmo esquisitas, nesta hora, no nome do Senhor, como que sendo evangélicos, mas aí estão, meus amados irmãos, são os falsos cristos, são os falsos homens, são os falsos profetas. Não é verdade, meus amados e meus queridos, que este homem tem essa visão extraordinária, num momento de crise, num momento terrível como o nosso, e Deus está querendo nos mostrar esta visão da glória, esta visão da santidade de Deus. Mas a segunda questão é a necessidade de hoje. Qual a necessidade da igreja? Se não de vidas consagradas, se não de vidas no altar de Deus. Precisamos nesta hora de um revestimento espiritual, aleluia, de um Pentecoste, aleluia, não denominacional, mas um Pentecoste de Deus, aleluia, de os céus abertos sobre a igreja do Senhor, sobre o povo de Deus. A igreja hoje precisa de poder, poder pentecostal, poder celestial, aleluia, inflamada, como igrejas avivadas, igrejas buscando a presença de Deus. Hoje a necessidade é de uma nova unção, meus amados e meus queridos irmãos. Nesta hora de crise que nós estamos vivendo, nós precisamos também desta visão da glória e da santidade de Deus. Mas Deus dá outra visão a este homem, a visão do pecado do homem mergulhado no pecado. E este homem começa a fazer uma consideração da sua própria vida. E ele agora tem uma visão introspectiva. Ele olha agora para dentro de si mesmo. Ele consulta a sua própria vida. Ele consulta a sua própria necessidade. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. Eu estou vivendo no pecado. Eu estou no pecado. Eu estou comprometido com o pecado. Este povo também, todos nós estamos comprometidos. E ele diz: ai de mim, Senhor, eu estou perecendo, eu sou impuro. Ele começa a ter esta visão do pecado do homem. Nós precisamos, amados irmãos, aqui está uma das letras, o nome do pastor Derli, sentir esta necessidade do homem de hoje.
este homem que precisa ser evangelizado, este homem que precisa ser alcançado pela mensagem gloriosa, poderosa do Evangelho, capaz de transformar vidas. Aleluia! Este homem começa a ter essa visão que também é extraordinária, porque quando nós olhamos para nós, meus amados irmãos, quando eu olho para a minha necessidade, eu posso também sentir a necessidade dos outros. Ele considerou o seu estado, ele viu o seu fracasso, ele também sentiu o fracasso dos outros, ele começou a sentir esta necessidade. E hoje, meus amados irmãos, igreja do Senhor aqui reunida, nós precisamos urgentemente olhar o povo, sentir a necessidade, esta crise que o homem está mergulhado. Quantos estão perdidos? Quantos estão longe dessa tão grande salvação? Nos momentos em que esta igreja está reunida aqui, milhares e milhares de pessoas já foram para o inferno, e nós precisamos sentir essa necessidade. Quando Isaías, meus amados irmãos, o texto nos mostra, teve essa visão real de Deus, quando ele é capaz de contemplar ao longe, quando ele é capaz de contemplar o céu aberto, quando ele é capaz de sentir e ver a glória do Senhor, ele tem então essa visão real de Deus. Ele também teve uma visão real do homem. Aleluia! A principal crise, meus amados e meus queridos irmãos, tenho entendido que nós estamos vivendo porque o homem tem tirado Deus do trono. O homem está querendo tomar este lugar de Deus. E hoje nós estamos diante de tantos poderosos, de super poderosos. São as grandes potências, é o poder nuclear. Hoje basta apertar um botão e os homens estão trêmulos diante das decisões. É o poder das comunicações. Que avanço extraordinário! Hoje na nossa sala a gente fala com qualquer parte do mundo, sem auxílio de telefonista. Na nossa sala a gente fala como qualquer navio, em qualquer mar no mundo, numa ligação direta. É o poder das comunicações. Nós estamos diante do poder econômico. Meus amados e meus queridos irmãos, é o homem que está tirando Deus do trono, é o homem que quer tomar este lugar, que quer o pedestal de glória, que quer as suas vantagens. E nesta hora de grandes crises, a palavra do Senhor nos mostra, nós precisamos, meus amados irmãos, de uma visão real de Deus. Aleluia! Nós precisamos de uma visão da necessidade do homem que está prestes ao inferno, do homem que está caído. Nós precisamos dessa visão real, amados irmãos. Eu os concito aqui em nome do Senhor Jesus. Coloqueis as vossas vidas no altar de Deus. Aleluia! Avivamento é isto. Aleluia! Ó meus amados e meus queridos irmãos, ó igreja do Senhor reunida aqui nesta noite tão importante, nós precisamos saber, acima de todas as coisas, que o Senhor é o Senhor da igreja. Aleluia! Que está sentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia! Que Ele é Senhor. E quando Ele é Senhor, meus amados, eu estou dizendo que Ele não é apenas o Salvador, que tem sido muito fácil, e como é gostoso, e como é salutar, nós queremos apenas vê-lo como Salvador, porque quando eu o contemplo como Salvador, eu estou interessado naquilo que Ele está me dando.
Eu estou vendo tão somente aquilo que eu estou recebendo, aquilo que está vindo da parte dele, mas quando eu penso que ele é o Senhor da igreja, aleluia, é que ele é o Senhor da igreja, e aquilo que eu estou dando é aquilo que eu estou fazendo, trabalhando para a obra do Senhor. Não apenas o que ele está dando, mas é o que ele é, o que ele representa para a minha vida. Aleluia. A quarta visão deste homem, nos diz o texto, ele tem uma visão da necessidade de Deus. Visão da necessidade de Deus. E estou certo que o pastor Davi também, ao longo dos seus 25 anos de vida ministerial, tem sentido a necessidade de Deus cada minuto da sua vida, todos os instantes da sua vida. Nós precisamos nesta hora desta visão também, amados irmãos, da necessidade de Deus. E a grande pergunta do texto: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Esta é a pergunta. Este é o chamado que nós temos. Aquele homem pôde ouvir: a quem enviarei, quem há de ir? Meus amados, permitam-me dizer que Deus precisa de nós. Eu sou as mãos de Deus neste mundo. Eu sou os pés de Deus neste mundo. Eu preciso ser a voz de Deus nesta hora, ainda que seja a voz que clama no deserto, mas eu preciso ser a voz de Deus. Eu preciso ter esta necessidade, este desejo de Deus em minha vida. Mas, meus amados, olhando este texto, só quem experimentou o toque da graça de Deus pode responder: eis-me aqui, envia-me. Só quem teve, só quem foi alcançado pela graça do Senhor. E este homem, a despeito dos seus lábios impuros, a despeito de toda a sua vida, e contemplando visões extraordinárias de Deus, e vendo a necessidade do momento de crise, a necessidade atual daquele povo, mergulhado em tanta apostasia, em tanta incredulidade, este homem disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Deus nos diz a sua palavra que está procurando amigos, amados irmãos. Aleluia. Para realizar esta obra extraordinária. E concluindo, eu gostaria de lembrarmos até uma expressão bíblica: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está como que nos oferecendo esta oportunidade. E eu vejo neste texto que Isaías buscou a Deus, que Isaías pôde de todo o seu coração, a despeito do tempo de crise, como nós hoje, meus amados irmãos. Nós hoje estamos vivendo um momento tão difícil. Quantas coisas impossíveis e inacreditáveis. Mas é hoje, é neste tempo de crise, que Deus está chamando. Aleluia. Quando estamos neste lugar, neste santuário, na casa de Deus, prestando este culto a Ele,
pensando na vida de um homem que tem dedicado os seus dias, as suas horas, o seu tempo, o seu talento a serviço do Mestre. Este homem que tem buscado a Deus, estou certo que o encontra, aleluia, que o acha, aleluia. Portanto, meus amados e meus queridos irmãos, esta é uma hora que precisamos buscar a Deus. Há dias atrás estava ministrando a igreja e mostrando esta hora difícil que nós estamos vivendo. E às vezes a gente faz um pensamento, temos uma ideia de que o Senhor virá buscar a sua igreja em pleno avivamento, numa hora de todas as pessoas na casa de Deus. E eu fico pensando naquela pergunta bíblica: porventura, quando o Senhor voltar, encontrará fé na terra? Meus amados, nós estamos vivendo este momento e estamos mergulhados em tantas e tantas crises. É uma hora muito difícil que nós estamos vivendo. Aí está a nova era. Tenho lido, tenho estudado, tenho ministrado a igreja sobre isso, levado a igreja a pensar nesta hora séria de desafios que nós estamos e que a igreja vai enfrentar. É nesta hora que precisamos buscar a Deus, e Deus estará nos dando visões, assim como fez com seus servos Isaías. Meu desejo, pastor Derli, é que as visões de Deus sejam claras na sua vida, no desempenho do seu ministério. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde. Curve a sua cabeça, ore ao Senhor nessa hora. Queremos sentir, Senhor, esta necessidade do homem, Senhor. E agora, Pai querido, queremos, ó Deus, queremos, ó Pai. Portanto, dá-nos visões, dá-nos revelações, e que a Tua vontade, tão somente a Tua vontade, seja feita em nossas vidas, hoje e para todos. Agradecemos ao pastor Ronaldo. Eu gostaria de terminar agora fazendo um agradecimento final à minha esposa e aos meus filhos, que muitas vezes têm sido privados da minha atenção para dedicar-me à obra de Deus. Aleluia. Mesmo estando tão perto, trabalhando no escritório em casa, muitas vezes minha esposa reclama um pouco a minha atenção para ela. Que Deus abençoe a minha família e que Ele continue sendo uma bênção na minha vida e para toda a igreja. Aleluia. Eu vou convidar os irmãos para nos colocarmos em pé agora. E eu quero apenas terminar fazendo um apelo do irmão Catita, o presidente da Associação de Moradores, que sábado que vem, portanto dia 10, de 9 horas da manhã, das 10 horas da manhã até o meio-dia, haverá uma grande reunião com todos os interessados, todos que quiserem e puderem, ali no Colégio Barão de Mauá, para tratar da questão ambiental da área em que moramos. Muitas autoridades estarão presentes. Amém. Nós vamos, nesse momento, receber a bênção apostólica com o pastor Ronaldo. E eu gostaria que o quarteto se posicionasse ali à frente, para que, assim que o pastor acabar de impetrar a bênção, os irmãos sentem
E agradeço a Deus pelo culto, pelos 25 anos do meu ministério, e para que Ele continue me abençoando da mesma forma, e mais ainda, por mais outros 25 anos adiante. Aleluia! Glória a Jesus! Recebamos a bênção. Após a bênção, não se assente, não saia correndo. Eu quero apertar a sua mão lá na porta. A bênção, pastor. Grande Deus, aleluia. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido Pai, e que a bênção poderosa do Espírito Santo sejam convosco, ó amados irmãos, e com todo Israel de Deus na terra, hoje e para todo sempre.